Fala galera, Arquiteto Marcos aqui e eu vou te mostrar como a inteligência artificial tem mudado completamente a forma de trabalhar em escritórios de arquitetura. Eu vou te mostrar o aplicativo Arquitetura Lucrativa IA. É uma plataforma de inteligência artificial totalmente pensada para o universo da arquitetura. E ela é totalmente diferente do que a gente já viu sobre inteligência artificial, porque não é apenas conversar com um chat, mas é sobre ter um fluxo de trabalho assistido por inteligência artificial. E quando a gente fala em inteligência artificial, a gente precisa inserir um contexto para que ela sempre trabalhe com as automações a partir de informações reais e verdadeiras. Então, o primeiro passo é trabalhar com o teu perfil, é inserir os dados da empresa, que vão ser utilizados futuramente nas documentações oficiais que você vai fazer da tua empresa, e depois na aba gestão, trabalhar com os teus custos fixos. Por que a gente trabalha com os custos fixos? Para lá na frente, quando for fazer um novo projeto, for precificar um novo projeto, a gente poder utilizar custos e parâmetros de precificação ao invés do tradicional custo por metro quadrado. Se você vai fazer um projeto de arquitetura, se você vai fazer uma perícia, se você vai fazer um projeto de interiores, um mobiliário, cada um desses serviços demanda um tempo diferente e uma complexidade diferente. É injusto para o escritório de arquitetura, para o arquiteto, para a arquiteta, cobrar por metro quadrado de projetos que às vezes são mais complexos, porém tem uma área menor, e de projetos que têm uma área muito grande, às vezes, e tem baixa complexidade. Então, o primeiro passo para começar a entender o contexto do teu escritório e te ajudar na precificação é colocar os custos fixos que você tem. Você pode linkar aqui aluguel, quanto você paga de contador, softwares, né? SketchUp, Revit, o marketing, despesas gerais, como internet, luz, tudo que você gasta todos os meses de maneira contínua, né? Ou seja, não são custos variáveis. O segundo passo é na aba de precificação alguns parâmetros globais. Esses parâmetros são percentuais. Se você ainda não utiliza alguns desses parâmetros, com certeza você está tirando da margem de lucro da tua empresa para poder pagar eles. E isso faz com que o teu negócio não seja sustentável. Em pouco tempo você pode ter que fechar o seu negócio, infelizmente, ou você pode estar tirando do próprio salário para pagar algumas despesas. Alguns desses itens, por exemplo, imposto sobre a venda, né, de acordo com o enquadramento da empresa, com o enquadramento do tipo de serviço que você presta, lucro, né, a margem de lucro que você quer ter para cada tipo de trabalho que você for fazer, investimento, né, o percentual de investimento que você vai tirar daquele projeto, daquele serviço, comissão de venda, se você trabalha com indicações e você paga a comissão. Qual que é a validade dessa proposta para que a IA no futuro possa te ajudar a gerir todas as propostas comerciais e não te deixar trabalhar com propostas que já passaram-se muitos dias, né, que já se passaram meses e você não fez uma nova proposta ou não ajustou seus valores, pelo menos. Qual o salário, né? Qual o prolabore que você, como sócio da empresa, quer tirar da sua própria empresa? E quantas horas dedicadas por mês você trabalha? Ou seja, quando o algoritmo for precificar e te der um prazo, né, custo por hora, então ele vai precificar e também vai te dar um prazo para o projeto, a gente precisa saber quantas horas você trabalha por mês para saber quantos dias você vai poder trabalhar para entregar aquele projeto. Né? E encargos, né, o que você tira do seu prolabore para poder pagar os seus encargos. Depois que a gente trabalha com a precificação, a gente precisa passar para a inteligência artificial como funciona o nosso serviço. Então a gente vai ter um template de serviços, a gente pode criar qualquer tipo de template, né? Ou seja, eu digo qual é o meu serviço e quais são todas as etapas para desenvolver esse serviço. Aqui na empresa a gente criou o projeto padrão de arquitetura, você pode criar qualquer tipo de serviço, consultoria, design de interiores, design de móveis. E quais são as etapas desse fluxo assistido de trabalho? Nós criamos 5 etapas no serviço padrão de arquitetura. A negociação e assinatura do contrato, a etapa de estudo preliminar, o anteprojeto, o projeto executivo e entrega final. Você pode criar quantas etapas você julgar necessário. E cada serviço pode ter também o seu contrato anexado, ou seja, eu posso ter diferentes contratos para diferentes serviços porque eles vão exigir diferentes cláusulas. A gente já tem um contrato de arquitetura padrão que lá no final da geração de um projeto ele vai ser preenchido automaticamente. Depois que eu passei todo o contexto da minha empresa, né? Ou seja,
qual serviço eu entrego, qual é a etapa e como é que eu vou precificar esse meu serviço, eu posso gerar um novo projeto. Para gerar um novo projeto, o primeiro passo sempre é o contato com o cliente, ou o briefing, né? A reunião de briefing. Se eu não sei muito bem o que perguntar, o aplicativo me dá algumas dicas, né? Por que eu tenho que sempre pensar muito bem no briefing, principalmente quando a gente tem inteligência artificial assistindo e me ajudando a melhorar o meu trabalho. Quanto mais informação, quanto mais contexto eu dou para a inteligência artificial, melhor é a resposta que ela me devolve. A gente pode gravar esse briefing durante a reunião, eu posso levar no meu celular, né, na reunião e gravar esse briefing e depois trago toda a documentação comigo, ou eu posso simplesmente digitar um texto. Eu vou colocar um texto padrão para a gente já poder testar a ferramenta. Na próxima etapa eu tenho o CRM, eu já vou vincular um cliente com todos os dados cadastrados. Ele já seleciona automaticamente o tipo de serviço que eu vou utilizar. O briefing estruturado através de um background de inteligência que já entende o que é um briefing de arquitetura. Eu posso também pedir para ele gerar um fluxograma funcional, ou seja, ele vai entender o programa de necessidades desse meu briefing e gerar um fluxograma inicial. Funciona para que a gente já consiga ter uma primeira ideia, já entender quantos ambientes mais ou menos eu vou trabalhar, como é que vai ser a conexão entre esses ambientes, de acordo com o que a gente foi conversando. Eu posso editar, eu posso ir salvando e utilizar esse fluxograma mais para frente como uma ferramenta prática de projeto. Existe também o mood board, onde ele vai gerar algumas imagens como inspiração, também através do briefing e da conversa de briefing. A inteligência artificial vai gerar imagens para que eu valide o conceito com o cliente e para que eu utilize futuramente essas imagens na hora de apresentar uma proposta, de apresentar um design e até para que eu tenha mais embasamento já na hora do briefing. Ou seja, eu estou economizando horas de pesquisa através de uma geração personalizada de um mood board. Também economizo horas quando eu não sei o que eu preciso postar nas minhas redes sociais, tenho que pensar qual conteúdo eu vou gerar. A inteligência já ouviu o nosso briefing e já entendeu algumas das dores do cliente, algumas das dúvidas e pontos principais da conversa com o cliente e gera 3 insights para que a gente consiga já abastecer as nossas redes sociais. Eu posso já compartilhar os insights com um objetivo, um gatilho e uma chamada para ação, em que eu já tenho as ideias prontas, eu apenas vou montar esses conteúdos e cada reunião eu vou coletando mais insights e já ganho um tempo na geração do meu conteúdo. A próxima etapa é a etapa de precificação. Agora, com a precificação automatizada, a gente não precisa mais ficar refém de utilizar preço médio de mercado, de utilizar metro quadrado para poder precificar e nunca ter certeza se eu estou utilizando uma margem de lucro, se eu estou pagando para trabalhar, e muito menos utilizar planilhas, né? Planilhas genéricas de Excel para saber minha precificação e depois essa planilha não se comporta de uma maneira automatizada, eu posso precificar um período, né, umas 100, 200 horas, mas eu nunca mais vou saber se realmente aquelas 100, 200 horas foram utilizadas no projeto, se eu utilizei muito mais do que eu precifiquei, se eu utilizei menos do que eu precifiquei. Então a gente não está mais utilizando planilhas, a gente utiliza uma automação com inteligência artificial que já analisa todos os parâmetros do negócio, já me diz quanto está custando a minha hora de acordo com todos os índices que eu coloquei. A IA vai me sugerir horas estimadas para desenvolver esse projeto de acordo com o que ela já aprendeu sobre os meus projetos anteriores. Eu posso fazer um ajuste de complexidade de acordo com o que eu entendi do cliente, do que eu entendi na reunião, se essa complexidade vai ser um pouco menor ou se vai ser um pouco maior. Eu também posso dizer quantas horas, de acordo com a minha experiência, com o meu feeling pessoal, eu acho que a gente vai demorar para fazer esse projeto aqui no escritório. Posso adicionar custos variáveis adicionais, ou seja, plotagens, materiais, contratação de algum colega para algum serviço específico, uma colaboração específica, que não faz parte do escopo da empresa, é algo variável e específico para esse orçamento, para esse projeto. Esses custos vão compor o custo final do projeto. Eu posso dizer qual é a data de vencimento que eu quero cadastrar para que a IA me ajude a fazer essa gestão no futuro, se vai ter juros de parcelamento e escolher aqui quantas parcelas eu vou dividir esse projeto aqui, qual que vai ser o valor final dele. Posso revisar todo o meu cálculo para entender como a IA chegou nesse
nesse valor. Depois de precificar corretamente, saber o meu tempo gasto, né? Ou seja, sei que vou gastar 200 horas. Através dessas 200 horas, eu vi o custo do meu escritório, eu vi o custo da minha mão de obra e apliquei sobre ele todas as margens que eu precisava. Agora eu tenho aqui todas as fases do projeto que a gente cadastrou lá atrás e eu vou dizer quanto tempo eu vou levar em cada uma dessas fases. Então eu vou colocar direto na assinatura do contrato, a primeira negociação, estudo preliminar, anteprojeto. Vou subdividir aqui em horas praticamente iguais, total orçado e total alocado. A inteligência artificial vai me ajudar a fazer a gestão todos os dias, né, se o cliente aprovar esse projeto, para que eu entregue todas essas etapas e para que eu entregue com produtividade. Agora eu vou simular o prazo, vou ver quantos dias úteis eu vou precisar para poder entregar esse projeto. O meu custo 13.875, meu preço final de venda para o cliente 21.559,62 para esse modelo de projeto, para esse briefing, né, que foi trabalhado, e o meu prazo total 25 dias úteis, porque eu coloquei lá no início que eu trabalho 160 horas por mês, é praticamente o padrão mensal. Se eu colocar menos ou colocar mais, ele vai mexer nos meus prazos, né, porque ele vai fazer a agenda automática, né, de toda a minha empresa. Se eu acho que está ok, né, que o preço final está legal, que o prazo está condizente, agora eu vou para a última etapa do nosso fluxo, que é a geração automatizada do contrato, onde ele vai entender todas as informações da nossa empresa, as informações do cliente, o tipo de projeto que a gente está trabalhando, qual que é o objeto desse projeto, os preços, os prazos, o parcelamento. Ele preenche automaticamente todo o contrato. Se eu quiser ainda vir aqui alterar alguma informação, posso fazer essa alteração. Quando o contrato está finalizado, eu vou fazer a minha assinatura digital. Salvo esse contrato para o meu escritório. Depois de precificar, saber os nossos prazos e ter um contrato com assinatura digital, a gente vai fazer a gestão da proposta comercial com o cliente. Então, eu vou ter aqui todas as propostas, né, que eu já enviei aqui no meu Kanban, tem os meus projetos que estão em andamento, meus projetos concluídos, e toda essa gestão vai ser assunto para um próximo vídeo, onde a gente vai ver como a inteligência artificial me ajuda na parte comercial, no fechamento desses projetos com os clientes, e me ajuda depois no andamento desses projetos. Se ficou alguma dúvida sobre o fluxo de trabalho assistido para o computador, sobre a precificação, comenta aqui nesse vídeo e eu espero vocês no nosso próximo tutorial.